prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu trabalho com vocês. Bom, para começar, eu vou fazer uma breve introdução, um pouco da minha formação e experiência, tanto profissional quanto acadêmica. Eu sou arquiteta e urbanista formada pela Escola da Cidade, em São Paulo, e eu me especializei em desenho paramétrico na arquitetura pela UPC ETSAV, em Barcelona. Esse é meu site, meu Instagram pessoal, e esse é o Instagram de um coletivo que eu tenho junto com o Henrique Lattes Borsato, o Matheus Sartori e a Camila Calegari Max, que foram professores da pós também. E nós, às vezes, organizamos cursos ou desenvolvemos produtos juntos. Então, para saber mais, é só acompanhar nosso trabalho aqui. E minha experiência na indústria inclui passagens por escritórios como o External Reference, em Barcelona, onde eu colaborei junto com o Matheus Sartori no projeto tipográfico do Pavilhão do Peru para a Expo de Dubai em 2020, o Super Limão, em São Paulo, a Kinetic, em Monterrey, no México, que é uma empresa de fabricação digital em larga escala, o estúdio Guto Requena, onde eu colaborei em alguns projetos de cenografia, e mais recentemente a Xylotech, que é uma empresa de construção em madeira baseada em Bristol, no Reino Unido. De experiência acadêmica, eu já lecionei cursos livres na Escola da Cidade e no Digital Futures World, dois anos consecutivos, e atualmente eu faço parte de 2 grupos de pesquisa. O primeiro é o JOI, que começou inclusive por conta de um dos cursos que a gente deu no Digital Futures, que o Victor foi nosso aluno, e é comandado pela professora doutora Flávia Marieta Rigoni, da Universidade Estadual de Minas, e tem como premissa a investigação em adornos corporais bioinspirados. Então, para mim, foi muito interessante a palestra do Davi Torreblanca na semana passada. E, bom, se vocês quiserem saber mais, eu convido vocês a procurarem a gente aqui no Insta. E o segundo grupo de pesquisa é o Laboratório de Processo e Projeto de Simulação Computacional, LAPS, coordenado pelo professor Dr. Felipe Corres Melachos, e com a participação do Samuel Bertrand Nazaré. E nesse grupo, nós fazemos pesquisas de simulação computacional aplicada ao projeto arquitetônico, mesclando análise térmica, estrutural e fabricação digital. E o nosso projeto de pesquisa mais recente chama O Conforto Ambiental na Arquitetura Hoteleira Paulistana, onde a gente analisa hotéis icônicos da cidade de São Paulo. Bom, o tema a ser abordado hoje é essa sigla aqui, que em inglês quer dizer Design for Manufacturing and Assembly, e nada mais é do que uma metodologia de design que visa otimizar tanto a fabricação quanto a montagem de produtos. Para isso, é preciso conciliar variáveis do desenho, tanto para a fabricação e do desenho da montagem, como, por exemplo, o material a ser utilizado, o método da fabricação, as máquinas, as tolerâncias da máquina e do material, transporte, ferramentas, sequência de montagem, peso também, tolerâncias para instalação, para citar algumas variáveis. E eu não vou entrar a fundo na parte teórica de DFMA, mas melhor do que isso, eu vou apresentar 3 projetos e dar exemplos práticos de estratégias e decisões que foram tomadas para poder otimizar tanto a fabricação quanto a montagem. Esses projetos são completamente diferentes entre si, tanto em material quanto em programa e escala. O primeiro é um pavilhão de estrutura leve, desenvolvido durante o mestrado. O segundo é uma fachada de vidro de um spa em Cabo São Lucas, no México, desenvolvido com a Kinetica. E o terceiro é uma ponte de madeira tropical maciça em Londres, desenvolvida com a Xylotech. Bom, começando pelo pavilhão, eu gostaria de mencionar meus colegas com quem eu desenvolvi esse projeto, o Ayman Ibrahim, o Johan Navarro, o Jones Matos, o Moza Baza, Pablo Fierro, o Wang Zening e os nossos professores que orientaram, o Henrique Soriano, o Gerardo Bertomeu e o Pepe Tornabel. E eu decidi trazer esse projeto porque vocês também constroem um pavilhão na pós da PUC Minas, então vocês já estão exercitando essa metodologia de projeto de desenho para fabricação e montagem, que é muito bacana. Bom, o contexto do desenvolvimento desse projeto foi durante um dos estúdios do mestrado, no qual nós, alunos, realizávamos vários experimentos e workshops de form finding, e esses resultados foram submetidos à análise de júris e, posteriormente, 3 formas foram escolhidas para serem construídas. E essa foi uma das formas elegidas.
E os nossos principais objetivos ao desenvolver esse pavilhão era otimizar o peso, a deformação, o custo e o tempo de montagem, considerando como input o comportamento físico, os detalhes construtivos, o layout estrutural e também valorizando a transportabilidade e a viabilidade. Esses foram os colaboradores que viabilizaram esse projeto. A COEM forneceu a membrana de polipropileno e a Tecnipool forneceu as hastes de fibras de vidro, por exemplo. E os softwares utilizados foram Rhino e Grasshopper, e para análise foi K2E Engineering e WinTest, que é um software desenvolvido por um dos professores lá de Barcelona. O form finding desse pavilhão foi obtido através de uma malha quadrangular e um limite de borda circular de aproximadamente 9,5 metros. E depois foram estabelecidos pontos de ancoragem em 3 localizações equidistantes ao longo da borda, e assim foi realizada a simulação com o canguru. Depois de estabelecido o algoritmo de form finding, nós resolvemos otimizar avaliar qual seria a densidade mais exequível dessa malha. Então, nós avaliamos 3 densidades diferentes, de 30 centímetros, 60 centímetros e 90 centímetros, chegando à conclusão que a malha de 60 centímetros possui um estresse axial e flexão menores, ao mesmo tempo utiliza menos metros lineares de material. Esse passo, especificamente, ele poderia ter sido otimizado mais, porque esses valores que a gente escolheu foram arbitrários, mas nós decidimos focar na parte de análise e construção. Mas só para vocês saberem que essa era uma opção a ser otimizada na construção desse pavilhão. Com isso, a forma final obtida foi essa, com espaço suficiente para que pessoas entrem e permaneçam dentro da estrutura, com um pé direito interior de quase 3 metros, um pé direito na abertura de porta de quase 2 metros, e assim por diante. O próximo passo foi compreender como essa estrutura se comporta e propor travamentos para que ela permaneça da forma desejada, com o mínimo de deformação possível. Então, nós realizamos análises de força com K2E Engineering e propusemos algumas opções de travamento para serem comparadas. Depois, nós submetemos as 6 opções de bracing, de travamentos a testes de vento e de carga, e a opção ganhadora foi a opção F, essa daqui, porque foi a que a gente conseguiu obter um menor deslocamento utilizando a menor quantidade de metros lineares de bracing, de travamento. Então, para vocês terem uma ideia, a opção ótima seria a que se aproximasse mais dessa área do gráfico, que foi a F. E, por exemplo, a opção A tinha um menor deslocamento, né, quase 50 centímetros, porém ela utilizava muitos metros lineares de bracing, o que não era ideal. E aqui são os gráficos do teste de carga, e nele é possível ver que com o travamento, que são essas linhas contínuas, preciso de muito mais carga para que a estrutura se desloque da mesma quantidade de milímetros se colocado as mesmas cargas na estrutura sem o travamento. Então, o travamento está funcionando, está fazendo o seu trabalho. Tendo estabelecido a forma e definido o travamento, a gente pode partir para o processo de fabricação e montagem. Porém, antes a gente precisa pensar de qual maneira a gente vai ancorar esses 3 pontos para que a forma permaneça no lugar, levando em consideração que é uma estrutura de flexão ativa que quer abrir e liberar energia a todo momento. Então, nós começamos a pensar em diferentes estratégias de base para aprender essa forma. No final, a base escolhida foi a opção B, por questões de custo. E aqui está o racional por detrás dessa base, que foi feita com encaixes e de inspiração de machetaria japonesa. E agora sim, a gente pode passar para a fabricação. E o primeiro desafio foi otimizar os metros lineares de material, porque as varas de fibra de vidro tinham um comprimento máximo de 6 metros. E a nossa estrutura possui elementos mais compridos que 6 metros, já que o diâmetro era de 9,5 metros. E, além disso, o anel da borda possuía quase 36 metros de comprimento contínuos. Então, a gente precisava estabelecer uma estratégia
de corte de material para diminuir o desperdício e também desenvolver um conector para resolver os casos em que os elementos excediam 6 metros. Então, por exemplo, aqui nós temos numerados as tipologias de comprimento, tem de Y1 a Y7, e isso se repete, isso é espelhado, e também na outra direção, então se repete 4 vezes. E daí, por exemplo, o Y1 é menor que 6 metros, e daí a parte sobrante a gente pega e utiliza em outro e conecta para conseguir conjugar e formar a opção Y3. E a gente utiliza esse conector que foi desenvolvido com um tubo de alumínio, já que a gente não encontrou nenhum produto off-the-shelf disponível no mercado. Essa imagem ilustra o esquema de corte, em que a parte sobrante de um elemento curto era utilizado nos elementos mais compridos e assim por diante. E aqui nós temos o nosso conector em ação, parafusado, aqui já juntando duas hastes. Para conectar as duas camadas de hastes, foi utilizada essa peça chamada Swivel Coupler, que é um conector giratório que a gente encontrou disponível no mercado. E é um conector que permite a rotação entre os elementos e que é uma rotação necessária no momento do pull-up. Assim. E essa relação do anel da borda, ele teria que ser duplo, já que se tratam de duas camadas de hastes sobrepostas, uma estaria mais elevada do que a outra, então teria que ser um anel duplo. Aqui nós temos uma imagem em detalhe para ilustrar o conector e também a dimensão da haste de fibra de vidro, que era extremamente resistente, tinha 2 centímetros de diâmetro. E, por último, como cereja do bolo, nós desenvolvemos uma membrana para poder cobrir a estrutura e proteger de intempéries. Porém, como se trata de uma estrutura de dupla curvatura, essa superfície, o material disponível para fabricação da membrana é plano, a gente precisa racionalizar essa superfície e encontrar a melhor maneira de subdividi-las em faixas com a largura mais constante possível, que pudesse ser cortada num rolo de material plano. Inicialmente, a gente tinha uma mesh, que foi o resultado obtido no canguru, e nós reconstruímos essa mesh para gerar essa superfície o mais fielmente possível e dividimos arestas dessa superfície na parte da frente e de trás e depois subdividimos essas duas arestas em segmentos com a mesma quantidade de ponto. Então, o desafio é conseguir encontrar geodésica sobre essa superfície reconstruída, conectando esses pontos. E geodésica no sentido de a linha mais curta entre dois pontos em cima dessa superfície. Nós utilizamos algoritmos evolutivos para conseguir obter essas geodésicas. No caso, utilizamos um plugin chamado Octopus e estabelecemos como fitness, a variável que a gente quer otimizar, a largura dessas faixas quando desenroladas. Com as tiras definidas, chegou o momento de alinhar, de nest, as faixas no rolo de material disponibilizado pelo fornecedor. Nós tínhamos algumas opções de material, tanto em largura, diferentes larguras e brilhos, e o nosso principal objetivo ao alinhar os objetos no rolo era diminuir o desperdício de material e, ao mesmo tempo, gastar o menor comprimento de metro linear possível. Né? Olhando aqui, teoricamente, o que tem menos desperdício seria essa opção aqui, porém ela utilizava muitos metros lineares, 60 quase. E, no final, a gente acabou indo com essa opção aqui, por questões de disponibilidade de material, e que usava bem menos, só 20 metros de cada tipo de membrana. Esse é o detalhamento necessário para fixação da membrana no anel da borda, e também o detalhe para colar uma faixa de membrana na outra, que elas tinham que se sobrepor uma na outra. E agora vamos para a parte mais bacana, que são fotos do processo e resultados. Aqui temos as maquetes de estudo. Nela que a gente explorou as opções de bracing antes de decidir qual íamos analisar. E apenas de curiosidade,
essas daqui são os pavilhões construídos naquele mesmo ano dos outros grupos. Aqui a equipe construindo a base de madeira, que foi um processo extremamente manual, utilizando o serrote japonês. Foto da máquina de corte da membrana, que também marcava a borda dupla e a localização dos eyelets para a passagem da corda. E aqui a montagem da membrana, depois de cortada, em que a gente precisa pegar, colar e colocar e fixar essas peças de alumínio para passar a corda que fixa na borda do pavilhão. Imagens de detalhe tanto do conector das hastes aqui em ação e também do swivel coupler. E aqui a gente utilizou esses pesos para refazer o teste de carga e também comparar se a estrutura, depois de construída, se comportava da maneira como a gente calculou também nos testes de carga feito com o K2 Engineering. Chegou bem próximo. Imagens da montagem. E aqui nós temos um vídeo. Apenas um parênteses, para fazer esse pull-up inicial, antes de colocar na base, a gente usou aquelas faixas de slackline, assim, que daí a gente conseguia puxar e ir travando aos poucos, e daí, então ela foi subindo aos poucos. O teste de carga que eu mencionei, que a gente refez para conseguir comparar com a análise feita no computador.
E esse foi o resultado final. Um pavilhão com uma membrana já. Em nosso grupo. Bom, agora vamos para o segundo projeto, que é uma fachada de vidro de um spa dentro de uma residência de veraneio em Cabo São Lucas, no México. Esse projeto ele foi desenvolvido quando eu estava na Kinetica. E apenas um parêntese sobre a Kinetica, ela é uma empresa muito bacana, bem versátil. Ela tem mais de 24 anos de operação e eles começaram com móveis de madeira sob medida e foram se atualizando em técnicas e materiais construtivos. E hoje em dia eles têm o maior braço robótico do México, mas o que mais me admira da Kinetica é a capacidade deles de encontrar soluções. Por exemplo, eles foram contratados para fazer o projeto dos projetores do domo da Expo de Dubai, logo antes de eu entrar. E eles precisavam de uma máquina que fabricasse superfícies de dupla curvatura, que é algo caríssimo, e eles foram lá e desenvolveram uma máquina por conta própria. E isso é muito bacana. Agora, sobre o projeto. O arquiteto dessa casa é o Frank Gehry, e a Kinetica entrou como consultora na fase de Design Development. Dentro do pacote de Design Assist atribuído à Kinetica estavam incluídas as fachadas metálicas do edifício principal, e esse dourado aqui também, e as 20 cobertas em dupla curvatura e a fachada do spa de vidro, da qual eu fiquei encarregada de racionalizar. Então, hoje eu vou mostrar para vocês a fachada do spa. O spa ele consiste em uma construção retangular de 20 por 17 metros de área e 8 metros de altura, revestida com mais de 1.500 painéis de vidro fundido de 45 centímetros por 90, e que se assemelham a gelo derretido, porque eles têm um pouco de textura. E eles são dispostos em angulações diferentes entre si, em fileiras diagonais a 40 graus da horizontal. Esse foi um modelo recebido dos clientes, e a primeira coisa a ser feita foi resolver as esquinas, que estavam abertas, e nós não queríamos que chovesse dentro do spa, principalmente que ele é localizado numa área muito propensa a intempéries e furacões, que é a Barra Califórnia. Então, nós começamos estabelecendo um limite de base, fazendo um average entre todos os tijolos. E nessa base, a gente gerou, de novo, o padrão dos tijolos nos planos, mas fazendo questão que os tijolos das esquinas se encontrassem nos meios pontos das arestas menores. Em seguida, a gente selecionou apenas os tijolos das esquinas e atribuímos uma rotação com um ângulo controlado entre eles para que as faces obtidas pudessem ser fabricadas. Então, dessa maneira, seria possível pegar e cortar na laser esse pedaço de metal e soldar um com o outro e formar esse ângulo, e daí ficaria watertight, ficaria fechado. E em seguida, com as esquinas definidas, é só aplicar um padrão randômico nos tijolos, o que nos proporciona inúmeras possibilidades. Porém, os clientes eles pediram para a gente tentar mimetizar o padrão inicial mais fielmente possível. Sendo assim, a gente pegou e extraiu os eixos longitudinais das faces dos tijolos e nós aplicamos naquele padrão que a gente gerou anteriormente. Fizemos com que cada face de vidro se movimentasse de acordo com o vetor extraído da geometria inicial. E depois refizemos as esquinas com a mesma estratégia e nós obtivemos essa geometria. O passo seguinte foi resolver as aberturas entre os tijolos, que em alguns casos, quando o ângulo era convexo, resultava em uma abertura mínima, mas quando o ângulo era côncavo aqui, resultava numa abertura não funcional, que entrava. Então, não podia ser assim. Para isso, nós extraímos as normais de cada vértice dos tijolos e calculamos a média, a average entre elas, e movemos esse ponto mediano das lacunas, uma medida arbitrária, que podia ser controlada, foi acho que por volta de 20 milímetros, para poder obter essa polilinha contínua e gerar essa face lateral contínua
que dessa maneira a gente consegue segurar os tijolos de vidro, né, as placas de vidro, fazendo com que elas pareçam que sejam tijolos separados e únicos, mas na verdade eles estão todos conectados por essa lateral metálica, superfície metálica. E essa é a geometria com as aberturas dos tijolos resolvidas também. E um outro ajuste feito a pedido do cliente também foi diminuir o que eles chamam de overhang ou shelf conditions, ou seja, controlar essa sobressalência para que não gere sombra na parte interna do spa e também não acumule água da chuva. Então, nós adicionamos essa restrição de que a distância entre um tijolo de uma fileira com as fileiras vizinhas não podia ultrapassar 350 milímetros, o que é ainda melhor em questões de fabricação, porque assim as chapas metálicas são mais uniformes e há menos desperdício. Então, antes era assim, e daí aqui economizou, diminuiu a largura esse tanto. Com isso, a gente chegou na geometria final da fachada, que foi aprovada pelos clientes, e agora a gente pode começar a racionalização para fabricação e montagem. Bom, tendo em vista que a localização desse projeto é no topo de um penhasco e de difícil acesso, a melhor estratégia para fabricar e montar, instalar, é panelizar essa fachada e enviar os painéis da forma mais pronta possível e apenas instalá-los mecanicamente com o mínimo de solda em loco possível também, porque por causa de intempérie e tal, então me dá o mais pronto possível os maiores painéis que a gente conseguir. A primeira delimitação que a gente teve foi, ao começar a pensar na fabricação, foi o material disponível. O cliente havia especificado o aço inoxidável e os fornecedores de chapa de aço dos Estados Unidos possuem algumas medidas padrões. E a chapa mais comprida no mercado é de 144 polegadas, que dá mais ou menos 3,60 metros. Levando em consideração que cada tijolo tem 90 centímetros de comprimento, é possível criar painéis a cada 3 tijolos, resultando em algo em torno de 2,70 metros, e isso também tem uma margem, porque os painéis também não são lineares, eles sempre têm um movimento, né? Então, a gente tenta panelizar a cada 3 tijolos, e em locais onde não era possível panelizar com 3 tijolos aqui e aqui, por exemplo, por questões de quantidade de fileiras, a gente podia abrir uma exceção e utilizar chapas maiores, porém essas chapas são mais caras do que as já disponíveis no mercado, então a gente tinha que evitar essas situações o máximo possível. Então, nós propusemos colunas estruturais, que seguram os painéis de cada lado e são presas na subestrutura do spa. Nós sugerimos uma modificação na localização das colunas da subestrutura para que elas se alinhem ao padrão dos tijolos. E aqui tem um passo a passo da estratégia de instalação que a gente tinha pensado inicialmente. Primeiro as colunas estruturais, depois os painéis. E aqui é uma vista interna. Uma vista superior. Porém, como nem tudo na vida acontece da maneira que a gente planeja, nós não podíamos modificar a subestrutura, pois ela já estava alinhada com a parte interna do spa, que já estava desenvolvida. Portanto, nós tivemos que pensar outra estratégia de panelização que fosse viável com a estrutura pré-estabelecida. Então, nós propusemos panelizações horizontais, apresentamos 2 opções, uma com mais subdivisões e outra com menos. A com menos, a gente só adicionava alguns poucos elementos nas esquinas que tinha que ter para segurar os painéis de esquina, e um acima dessa abertura. E nessa aqui, a gente colocava mais elementos para fixar. E a panelização escolhida foi a primeira, por motivos de menos elementos adicionais, que poderiam bloquear visualmente. Apesar de nós, fabricadores, preferirmos a opção 2, porque os painéis diagonais resultavam em menos desperdício de material. Porque, se for ver, todos tinham 3 tijolos, e aqui, por exemplo, tem algumas faces que são mais curtas, então tem tamanhos diferentes. Então,
essa opção a gente conseguiria otimizar mais as chapas metálicas. E essa foi a estratégia final de instalação, prendendo primeiro as colunas de esquina e depois os painéis horizontais e, por último, os painéis retangulares. Aqui nós temos uma animação com a exportação dos painéis em bloco do Grasshopper para o Rhino, utilizando o Elefront, que é um plugin que ajuda muito em questões de fabricação, pois ele te ajuda a nomear os elementos e criar blocos e exportar tudo de acordo para o seu modelo 3D no Rhino, nomeado, com as informações necessárias. E outro plugin muito útil é o TT Toolbox, que te possibilita extrair informação e mandar para o Excel, e com isso a gente conseguia criar tabelas de documentação como essa, listando todas as tipologias de painel. Então, aqui, por exemplo, está listado por cada fachada do SPA, fachada A, B, C e D, e aqui conseguimos ver o total, tem 153 painéis e mais de 1.500 tijolos de vidro. O projeto não foi construído, ainda não sei, até perguntei para os meus amigos na Kinetica e não sei em que pé está, mas se eu souber, eu aviso vocês, que é uma pena, porque seria muito legal se fosse construído. E agora vamos ao terceiro projeto, que já está nos finalmente, terminando de ser instalado. O arquiteto desse projeto chama Asif Khan, e a Xylotech ela foi contratada para fazer o Stage 4, ou fase 4, que é basicamente preparar para a construção e construir. E eu gostaria de mandar um abraço para Rachel Wagner, minha colega de Xylotech, grande amiga que está aqui hoje com a gente. Rachel, se tiver qualquer coisa que você quiser acrescentar, é muito bem-vinda. Bom, esse projeto é uma ponte peatonal numa zona chamada Canada Water, em Londres, perto de Canary Wharf. É uma região que está passando por um processo de gentrificação, e antigamente funcionava como uma doca de chegada de madeira vinda do Canadá, por isso o nome. É uma ponte de 180 metros de comprimento, 4,1 metros de largura nominal interna. Tem mais de 960 metros quadrados de área de deck e 420 metros lineares de guarda-corpo. À primeira vista, parece uma ponte simples, sem muitas extravagâncias, porém, se a gente se debruçar sobre a geometria dela, a gente vai perceber que ela possui uma sinuosidade em dois sentidos, ou seja, ela está curvando em S e ela está ondulando em altura. Nessa vista, a gente consegue ver a curva em S, que possui dois raios principais, o de cima de 90 e o de baixo de 80. E a ponte também é composta pela chegada norte, a chegada sul, essa parte que chama Link Bridge, que é uma ponte de conexão à margem oeste. E também tem o Dipping Pond, que aqui que é uma estrutura anexa, com guarda-corpo rebaixado. E aqui, nessa vista lateral, a gente consegue ver a ondulação em altura, com pontos altos e baixos. Essas foram algumas das informações que nós recebemos como parte do pacote de Stage 3, de fase 3. Nós conseguimos ver que se trata de uma subestrutura de aço com perfis tubulares e vigas transversais e elementos de suporte em madeira maciça, angelim vermelho e cumaru, ou cumaru, depende. Os únicos elementos que não são madeira maciça são as fins, que são as barbatanas, essas aqui, que são decorativas, feitas de aquoia laminada. Alguns detalhes desse Stage 3 não foram para frente, como, por exemplo, as vigas de borda em angelim vermelho, inicialmente seriam curvas. Aqui a gente consegue ver curved timber edge barrier. Porém, fazer esses elementos dessas dimensões curvos e em uma madeira com a densidade do angelim vermelho sairia muito caro. E outro detalhe modificado também foi a fixação dos balaustres na viga de borda, que inicialmente seria feita de fora para dentro, mas com a especificação de cobrir os parafusos com plugs, para não deixá-los à mostra,
mas daí seriam muitos plugs também, então a solução final aprovada foi fixar pela parte interna dessa viga de bordo. Alguns estudos de guarda-corpo explorados, como uma estrutura em escada, um ladder frame, um cassete de aço, que logo foi descartado devido ao elevado custo. Aqui, uma outra opção de cassete com um elemento de conexão diferente para a fixação da barbatana. Então, aqui tem o típico e aqui tinha uma exceção. Então, sempre ia alternando um típico e uma exceção. Então, a gente teria que detalhar 2 tipos de conexões diferentes. E, no final, a solução adotada foi um stub por barbatana, e desse jeito a gente já resolvia 2 problemas. A gente só tinha um tipo de conexão com as barbatanas, e a gente obtinha cassetes menores, que tinham por volta de 650 milímetros de comprimento, e não precisava ser uma madeira curva. E, além disso, o peso do cassete é menor, por volta de 75 quilos, o que auxilia na instalação também. E aqui também a gente consegue ver o detalhe da fixação dos balaustres na viga de borda, com 5 parafusos vindos por trás. Uma imagem da seção típica da ponte, mostrando todos os elementos dentro do escopo da Xylotech, incluindo o guarda-corpo, que é composto por esses balaustres em amarelo, a viga de borda em laranja. Essas peças pequenas, acho que nessa imagem aqui dá para ver, que são os enfios ou preenchimentos que fica entre cada balaustre para esconder os parafusos, as fixações também. E as barbatanas, o corrimão, as vigas primárias, secundárias, também os painéis de deck, e esses sim foram feitos com madeira curvada. E em relação ao guarda-corpo, há 4 pontos específicos ao longo da ponte em que a gente tem um desenho um pouco diferente, com uma janela para observação e um corrimão rebaixado. Aqui. Como é um projeto muito extenso e com muitos detalhes, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando sobre ele, eu resolvi focar especialmente no desenvolvimento do guarda-corpo interessante, principalmente a solução para fabricação e montagem. E, bom, a partir do momento que a gente definiu a conexão entre as vigas de borda e a subestrutura de aço e também como os balaustres seriam fixados nessa viga, chegou a hora de aplicar essa solução em todo o comprimento da ponte. Então, nós começamos uma panelização dividindo o guarda-corpo em cassetes, que, devido à ondulação da ponte, seriam todas únicas entre si. Os balaustres, ainda bem, graças a Deus, são todos iguais entre si, exceto quando a gente tem essas viewing areas que são mais curtos, são rebaixados. Nessa imagem, a gente tem os cassetes agrupados. Não, essa aqui. A gente tem os cassetes agrupados por cores e de acordo com o espaçamento dos balaústres. Então, por exemplo, esse roxo é a parte norte externa, esse lilás é a parte norte interna, o azul escuro a parte sul externa e azul claro a parte sul interna. Cada um tinha um espaçamento diferente. Esse rosa choque era o único cassete de transição, que a gente tinha espaçamento diferentes entre eles. Os em vermelho são cassetes de transição, que são curvos, e a gente tinha as vigas de borda curvas, que tinham um detalhamento extra diferente. E os únicos que se repetem, na verdade, que são iguais, são essa parte verde da Link Bridge e essa parte aqui no North Abutment, que são partes retas da ponte. Então, são os únicos cassetes que são iguais. De resto, todos são diferentes. A gente consegue ver aqui nessa imagem todos os 600 cassetes sobrepostos, como eles parecem semelhantes, mas eles não são. A nossa intenção inicial era marcar todos os cassetes com um código único, porém, os fabricadores desaconselharam essa opção, essa operação, porque ia aumentar muito o tempo de máquina.
Então, a gente adotou apenas fazer um furinho aqui na parte de baixo para indicar a direção da viga, para ela não ser trocada, já que ela tem o sentido certo. E eles marcariam com caneta mesmo, assim que saísse da máquina. Aqui a gente consegue ver o processo de criação dos blocos de cassete, também usando o Elefront. E aqui é a exportação dos arquivos para fabricação. Nós utilizamos o CADWork para conseguir exportar os arquivos no formato BVN, e eles foram maquinados em uma Handegger. O CADWork é um software específico para construção em madeira e ele tem uma ferramenta Rhino Inside CADWork que torna o processo de exportação e manejo das geometrias mais fácil. Aqui a gente tem um exemplo de viga de borda a ser maquinada com as perfurações e o balaustre também, e uma imagem da simulação da usinagem com a máquina. Essa especificamente é a cassete curva que eu mencionei. E não necessariamente ela seria curva, ela só é facetada para que a gente conseguir chegar numa geometria que se pareça com uma curva. Com os arquivos maquinados, era preciso pensar numa estratégia de montagem que garantisse que todos os balaustres ficassem na posição vertical sempre. E uma opção era pegar essa informação no Grasshopper e exportar 600 desenhos de cassete diferentes. Porém, essa opção é muito trabalhosa e também pouco sustentável, porque a gente teria que imprimir 600 pranchas, que não é tão bacana. Então, para solucionar esse problema, foi desenvolvido um sistema de gabarito que permitiu que a equipe do workshop montasse as cassetes com maior rapidez, se baseando em algumas dimensões que nós, da equipe de desenho, fornecíamos em uma tabela do Excel. Então, primeiro foi pensado nesse sistema de gabarito, que tem canaletas especiais para a dimensão exata do espaçamento entre cada balaustre e um espaço para você colocar a viga de borda, e com réguas nas laterais para a gente conseguir averiguar essas dimensões. E depois nós pegamos todas as cassetes já em blocos no Rhino e a gente orienta para esse jig com essa definição aqui. E no modelo 3D a gente consegue extrair essas dimensões e passar para o Excel. Aqui a gente consegue ver o algoritmo em ação, com as cassetes mudando e as dimensões também mudando. E aqui um close-up das dimensões. Então, as dimensões, no caso, seriam, por exemplo, a distância entre o vértice superior até essa parte de baixo, o vértice superior até essa parte de baixo, dimensão entre esse vértice até essa lateral do gabarito e assim por diante. Ângulos também, a dimensão entre a ponta do balaustre até a aresta desse gabarito. E como o gabarito já estava definido, desenhado pela gente, daí a gente consegue ter um controle sobre essas dimensões e conseguir compará-las. Com isso, a gente gerou apenas um desenho, o de operar o gabarito, como operar o gabarito, com as legendas de qual é cada dimensão, e diversas tabelas com informações sobre cada cassete. Então, a gente ia mandando para o workshop as tabelas de acordo com os segmentos. Então, aqui a gente consegue ver... aqui a gente tem o código da cassete, a quantidade de spindles, de balaustres que tem cada cassete, se tem algum spindle especial para passar o cabo de luz, quantidade de infills desses preenchimentos que estão fixados antes, que são fixados no local, e aqui são as dimensões todas, ABCD por aí, ângulo também, a altura dos spindles, e assim por aí vai. E aqui é uma foto do gabarito em ação. Então, a gente colocava, o pessoal do workshop colocava os balaustres nas posições e daí controlava essa altura com packers, né, com calços, e daí media essas dimensões
da viga de borda em relação a essa régua que está aqui na lateral. E assim a gente conseguia ter certeza de que a gente estava instalando montando o cassete da maneira correta, com os balaustres na posição vertical. E aqui nós temos fotos da instalação da ponte em março. Os cassetes chegando no local, sendo instalados. A minha visita ao local em abril, muito emocionante. E aqui já nos finalmente, a ponte já está quase pronta. Acho que aqui a gente consegue ver que eles estão instalando a Link Bridge e também vai estar faltando o Dipping Pond, que está por aqui. Mas já deve estar pronto logo, logo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir para lá, visitem. E aqui tem uma biblioteca que é muito linda e é muito bacana subir na biblioteca e ver a vista da ponte da biblioteca. E com isso eu encerro a minha palestra hoje. Muito obrigada pela presença e caso tenha alguma dúvida, por favor, perguntem.